Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Este é um programa que tem ido ao ar já há muitos anos e ele é patrocinado pela Igreja Missionária Evangélica Maranata. É uma igreja evangélica no Rio, com este nome Maranata, e existem muitas igrejas com o nome Maranata, então por favor não confunda, nós somos a Igreja Missionária Evangélica Maranata e essa minha palavra tem sentido por causa de, infelizmente, algumas notícias que têm sido vinculadas aí por uma igreja chamada Igreja Cristã Maranata. Nós oramos para que tudo se esclareça lá entre eles e que eu creio que deve haver muita gente boa naquele meio, que eles também pregam o Evangelho. Então, mas não confunda, nós somos a Igreja Missionária Evangélica Maranata, no Rio de Janeiro. Está começando o programa, você vai ter uma boa entrevista e uma palavra, porque hoje eu gostaria de levar você, meu amigo, minha amiga, a pensar. Convide alguém para assistir o programa, está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Hoje no nosso bate-papo do programa Louvor e Mensagem, eu estou recebendo o pastor Messias Anacleto Rosa, pastor jubilado da Igreja Presbiteriana Independente em Londrina, no Paraná, pastor já há 54 anos, professor, deão de seminário, escritor com mais de 30 títulos, já também tendo trabalhado com jornalismo, e nós vamos falar de um assunto maravilhoso, um assunto que é oração. Eu preciso, você precisa e precisamos aprender um pouquinho mais sobre como orar. Afinal, a oração é força do pensamento positivo ou é poder de Deus em ação? Tudo bem, pastor? Estou bem. E a gente estando aqui, a gente está melhor ainda, não é? É um prazer lhe receber. Eu estou muito feliz e muito alegre também porque a gente vai falar de um assunto que faz parte da nossa vida. É verdade. Orar, falar com Deus, ter comunhão com Deus. E já começamos com essa pergunta instigante. Afinal, a oração é força do pensamento positivo? É poder de Deus em ação? Ainda há espaço na sociedade de hoje de soluções racionais para a oração? Então, o que orar? Orar é falar com Deus, não é? É ter comunhão com Deus. Hoje, os livros que talvez estejam na lista dos mais vendidos, né, são os livros de autoajuda. Eu posso, o nome já diz pode, auto. Eu me verdade. ajudo, eu preciso me ajudar. Você pode. É claro que nós temos que despertar esta fagulha, esta faísca que há dentro de nós, não é? Verdade. A imagem e a semelhança de Deus. Mas, mais do que uma autoajuda, mais do que eu posso, eu gosto muito de uma expressão de um escritor chinês. Ele fala, Dr. Xi, ele diz que em Moisés ele teve 3 momentos importantes. Quando ele estava no palácio, ele levantou o braço e disse, eu posso. Quando ele estava no deserto, cuidando das ovelhas, pele queimada, cabelos tostados, lembrando os privilégios, né? A vida do palácio, ele baixou o braço e disse, eu não posso. Mas aos 80 anos, quando Deus o chamou para libertar um povo escravo, ele, diante das situações, dos desafios, ele olhou para Deus e disse, Deus pode. Eu creio que há uma fase na vida quando eu digo, eu posso, não é? E eu não quero, Claudete, entrar em detalhes e ferir o meu telespectador, mas há muitas seitas, muitos movimentos, muitas propostas filosóficas dizendo, você pode, tome cuidado, você não pode, mas Deus pode. E orar é depender do poder, da graça e da misericórdia de Deus. Existem momentos em que a nossa capacidade
se limita. Ah, A sim. partir dali você não consegue mais. Eu estava dentro de uma UTI com 3 médicos. E a nossa paciente era esposa de um desses médicos. E ele, como filho, me disse, eu não gostaria de estar sozinho nessa hora. E ela já estava entrando em óbito ali na UTI. E eu, com os 3 amigos médicos, eu disse, o corpo humano, tão forte, mas tão frágil. Outro médico disse, tão frágil. E um outro disse, tão pequeno, tão impotente, não é? Aí eu fiquei pensando, tão forte, tão fraco, frágil, tão incapaz, não é? Então, nós, de nós mesmos, não podemos, mas a oração nos coloca em contato com aquele Deus que pode todas as coisas, não é? Verdade. É por isso que muitas pessoas só partem para a oração quando chegam no seu limite. Não é verdade? Sim. Eu creio que quando nós partimos para a oração, quando chegamos no nosso limite, não está errado, né, Claudete? Mas eu creio que nós poderíamos orar, como disse o próprio Cristo, né? Orai sem cessar, ou vigiai e orai, Verdade, né? Orar desenvolver a prática da oração. E nós podemos orar sempre, sempre, não é? Orando sempre. Paulo, em Efésios capítulo 6, eu creio que o verso 17, ele diz, orando em todo o tempo. Não é? Muitas pessoas acham que eles precisam ir para a igreja para orar. Não, eu creio, bom, a igreja somos nós, né? Não é só o templo, oramos sim no templo, até mesmo porque a casa de Deus é chamada casa de oração para todos os povos. E orar né? em comunhão é muito gostoso também, Sim. né? Ah, sim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Mas lembra-se daquele episódio da mulher samaritana, João capítulo 4, daquele encontro lindo com Jesus. E ela disse, escuta, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus falou, não é nem neste monte, não é nem em Gerizim, não é nem aqui, Na nem época ali. se discutia sobre qual era o lugar especial de oração, se seria em Jerusalém ou no Monte Gerizim, né? Exatamente. Aí Jesus vem com aquela proposta linda. Que Deus declaração. é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Que Deixa eu citar um fato, tremenda. até um tanto hilariante, você vai achar engraçado. Jonas, o profeta fujão, né? Ele fugiu da presença de Deus e foi tragado por um grande peixe. E uma das orações mais bonitas da Bíblia foi feita por Jonas. Onde ele estava quando ele orou? No ventre Verdade. do peixe. Onde estava Daniel quando orou? No seu quarto. Onde estava o rei Ezequias quando orou? No seu leito de enfermidade. Onde estava Jesus quando orou? No horto do Getsemane. Jesus orou na cruz. Verdade. Não é verdade? Então, Não há limite geográfico para a oração. Não. Que coisa fantástica. O apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz, vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, a palavra diz que nós fomos feitos o reino de sacerdotes. Que coisa linda, uma criança pode chegar a Deus. Aliás, eu como pastor com 76 anos, eu posso lhe dizer que as orações mais lindas que eu tenho ouvido é de uma criança. Um dia desse, uma criancinha chegou perto, estava nos braços do pai, e o pai falou, ore pelo pastor. Que coisinha linda. Aqueles pais que querem ver o filhinho, né? E ele levantou a mãozinha, papai do céu,
abençoa o pastor. Às vezes aquela senhorinha idosa, com seu pitozinho, ela não sabe fazer uma oração eloquente, formal, mas ela chega e ora por você. Isso não te comove? Então, o que é oração? Oração é falar com Deus. Na oração você pode começar só agradecendo. Depois você só louva. Depois você confessa. Depois você pede. Você adora, não é? E quando você percebe, as pessoas me perguntam, como é a sua vida de oração? Eu digo assim, é um andar com Deus. Mas há um tempo, eu e minha esposa oramos há 54 anos, temos nossas agendas de oração, temos os nossos itens de oração. Até agora eu estou orando pelos idosos e pelos filhos adotivos. Adotei filhos. Isso é muito lindo. Alguém diz que quando você ora, você toca o trono. Quando você ora, você se põe em contato com o Deus Todo-Poderoso. Por isso, o Deus a quem você ora em nome de Jesus. Você ora em qualquer lugar. Você pode orar por um enfermo, orar por outras necessidades e saber que Deus ouve. É verdade. Ele disse, até agora nada tendes pedido. Pedi e dar-se-vos-á, para promessa, que a vossa alegria seja completa. Que promessa formidável. Hoje, a medicina, a ciência tem estudado os efeitos da oração, efeitos subjetivos e efeitos objetivos. Os efeitos subjetivos. A oração, estava lendo um trabalho do Dr. Alex Carrel, um livro chamado A Oração, onde ele falou sobre o efeito da oração, até sobre os nossos tecidos, o nosso sangue, as nossas células, os nossos neurônios. Os médicos dizem que é melhor tratar de um paciente que ora do que de um paciente que não ora. Que lindo, não, Claudete? Que entra em parceria com Deus. É muito lindo isso mesmo. Uma coisa que eu acho lindo também na igreja é essa parceria de oração, as correntes de oração. Sim. No sentido de que o corpo de Cristo, quando há alguém, um dos membros da igreja, isso acontece com a nossa igreja, nós inclusive temos um sistema pela internet, Sim. que quando alguém está enfermo, um irmão passa um e-mail, olha, vamos orar, houve um acidente com um irmão fulano de tal, e aquele grupo todo se une em oração, pede visitas ao hospital, e isso é lindo, essa comunhão das pessoas crendo que Jesus realmente ouve nossas orações, mas além dessa bênção, você sente que você não está sozinho no seu problema, você tem a igreja cuidando de você também em oração. E é muito bom nós sabermos que o nosso melhor parceiro de oração é Jesus. É verdade. Ele está orando por nós. Ele é o nosso mediador, é o nosso intercessor. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, sim, Ele o fará. E o Espírito Santo está nos ajudando. E a palavra diz em Romanos 8:26, que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Já imaginou isso? Olha, que maravilha. Jesus intercedendo, o Espírito Santo te assistindo como paráclito nas suas necessidades e Deus com as suas mãos estendidas para acolher as suas orações. Então, vale a pena orar. Isso mesmo. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu creio que essa palavra vai estimular o nosso telespectador a orar em casa, caminhando, no ônibus, no seu carro, dirigindo, seja, fale com Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito amém. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Claudete. Você, amigo telespectador, você está vendo um telefone aí. Nós estamos aqui a postos para atender a sua ligação e orar por você. Existe um grupo aqui de pessoas que quer escutar a sua opinião, mas também quer orar por você.
deixe o nome, o seu nome aqui vai ser levado em oração, um problema familiar, enfim, existe um povo aqui que crê no poder da oração em nome de Jesus. Amém. Ligue para nós e fique ligado, o programa ainda não terminou. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus que nos ama e escuta as nossas orações. Fique ligado. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, conforta e cura, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe você também. Meus amigos, nos dias de hoje, parece que existe uma necessidade de se agradar às pessoas que nos ouvem. Então eu vejo alguns líderes religiosos trazendo algumas mensagens que elevam a sua bola, levantam a sua motivação, porque você é bom, você tem qualidades, você é formidável e etc. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê que o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele fazia questão de dizer que a nossa situação, antes de ter um encontro com Jesus, era uma situação deplorável. Olha o que o apóstolo Paulo afirma no capítulo 2 do livro de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Então, antes de Cristo, o que nós tínhamos era uma vida morta. E a vida morta é uma vida em que a pessoa respira, a pessoa se alimenta, a pessoa procria, a pessoa estuda, mas ela não tem vida. Ela não consegue diferenciar o que é certo do que é errado. Eu, atualmente, tenho visto tantas pessoas totalmente iludidas, enganadas, com crendices, gente que crê em duende, gente que crê em fitinha de bênção no pulso, gente que crê em cartomante, em horóscopo, em coisas que não têm nem base científica e nem são verdade. Porque a nossa fé, em alguns momentos, também não tem base científica, porque a gente crê no sobrenatural, nós cremos no milagre, nós cremos naquilo que a ciência não consegue explicar, mas nós cremos, a nossa fé tem coerência, porque é a verdade não tem medo de contestação. Então, voltando aqui ao meu raciocínio, quando nós não temos Jesus Cristo vivendo, habitando nos nossos corações, nós estamos mortos. Mortos em delitos, mortos em pecado e tem mais. Somos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo chama aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro transformador com o Senhor Jesus de filhos da desobediência. Então, quando uma pessoa é filho da desobediência, ele não consegue estabelecer critérios coerentes de vida. E é por isso que nós vemos hoje em dia a nossa sociedade valorizando tanta coisa errada, querendo justificar tantas coisas
erradas, como, por exemplo, o homossexualismo, que para nós evangélicos, cristãos, é uma coisa errada, é uma coisa incoerente, porque Deus não criou o homossexual, Deus criou o homem, Deus criou a mulher para constituir família. E aí as pessoas modernas tentam mudar a verdade, dizendo que isso é uma opção, que isso não é errado, é uma opção. Se é uma opção, você pode fazer. Então, nos dias de hoje, nós estamos tentando destruir, as pessoas estão tentando destruir a família, os conceitos de certo e errado, mas nós cristãos, e nesse sentido eu falo como cristão, como evangélico, os católicos têm a mesma posição da igreja evangélica nesse ponto. Nós cremos que a palavra de Deus é imutável, que ela não se adapta a determinadas condições e eras da sociedade. O que Deus afirma é alguma coisa que não se mexe, que não muda. Então, nós evangélicos cremos que está na hora de homens e mulheres sérios, homens e mulheres que constituem família, homens e mulheres que valorizam a família, a esposa, o marido, o pai, a filha, o conceito de família, a moral de família. Está na hora de você emitir, meu filho, a sua opinião. Veja bem, nós não queremos atacar as pessoas que pensam diferente. Nós achamos que todos têm o direito de achar aquilo que querem, de viver como querem viver. Nós não queremos tirar o direito dessas pessoas, mas nós queremos ter o direito de termos a nossa opinião, de dizer que nós nos pautamos pela Bíblia. E aos nossos filhos, nós queremos que haja uma educação de acordo com os princípios da Bíblia. Nós não queremos ver os nossos filhos sendo criados com outros princípios que não sejam aqueles que nós herdamos dos nossos pais e dos nossos avós, que é o conceito de família. Porque a Bíblia diz que antes de um encontro com Jesus, todos nós, meu amigo, você, eu, todas as pessoas, nós estávamos mortos. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então Jesus Cristo nos tira dessa situação de morte e nos dá vida. Isso está escrito na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nos primeiros versículos do capítulo 2 de Efésios. Você depois pode consultar a sua Bíblia, seja a sua Bíblia versão evangélica, seja a sua Bíblia Nova Jerusalém, católica. A Bíblia, o Novo Testamento é igual, está escrito lá. Ele nos deu vida porque nós estávamos mortos. Você precisa de um encontro com Jesus. Não é para ganhar melhor, ter um salário melhor, não é para mudar de apartamento. Você precisa de Jesus, não é para só essas coisas mesquinhas da vida que vão ficar por aí. Você precisa de Jesus para te dar vida, vida eterna, vida em abundância, fazer de você um homem cheio do Espírito Santo, um homem que abençoe outras pessoas, um homem que ora e Deus ouve a sua oração, porque agora você já não está mais morto, você está vivo em Cristo Jesus. Esta é a mensagem que pregamos. Milhares e milhares de pessoas têm tido um encontro com Jesus, ainda que alguns líderes sejam, vamos dizer assim, mal intencionados. Existe muita gente pregando o evangelho com outras intenções, com intenção de ficar rico, com intenção de ser deputado, com intenção... Tem muita gente que prega o evangelho
com outras intenções, mas mesmo assim, por causa da beleza do Evangelho, por causa da maravilhosa graça de Jesus, aquela pessoa que se chega sincera, transparente, buscando a Deus, ainda que quem esteja falando lá seja um sujeito com situações erradas na vida, não vivendo o que prega, a mensagem do Evangelho é tão poderosa que em todos esses lugares nós conseguimos plotar, conseguimos ver gente transformada, gente liberta, gente salva, gente curada, famílias restauradas, milhares e milhares de moços deixando a droga, os movimentos de restauração, de recuperação de jovens drogados, evangélicos, são aqueles que têm o melhor índice de recuperação, porque nós não entramos só com o tratamento psicológico, com o apoio familiar, com o apoio de valorização da pessoa, com o trabalho como terapia de tratamento, mas existe a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele nos tira da morte, Jesus Cristo nos dá vida, e Ele, por causa do seu amor, muda a nossa cabeça, muda nosso coração, muda a nossa forma de viver, muda a nossa escala de valores, muda os nossos amigos, muda o nosso destino. É por isso que nós estamos aqui, nesse momento, nesse sábado aqui, o nosso programa é patrocinado por um grupo de homens e mulheres da igreja. Você já deve ter notado que durante esses 8 anos que a nossa igreja tem esse programa, nós nunca pedimos dinheiro. Não estamos interessados que você mande dinheiro para nós. Nós queremos que você tenha um encontro com Jesus. O programa já está pago. Graças a Deus, temos um grupo de irmãos que patrocina o programa. Portanto, o que nós estamos aqui, viemos aqui para dizer a você que Jesus pode te dar vida, tirar você dessa situação de pecado, de patifaria, de coisas erradas, de crendices, de superstições, de gente pautando a sua vida em horóscopo de jornal. Então eu tenho um amigo que durante 10 anos foi responsável pelo horóscopo de um jornal de grande tiragem no Rio de Janeiro. 10 anos ele foi responsável, ele mesmo pegava as coisas lá e depois ele me contava como é que ele escolhia, o que ele ia falar para Sagitário, para Touro, tudo da cabeça dele, uma coisa que não tinha nada a ver, que o número da sorte era 42 e o outro era 54. E quem é que vai dizer que não é? Não tem base nenhuma. E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam em duende. As pessoas acreditam nessas coisas porque estão mortas. E o morto não vê. O morto não tem condição de discernir o que é certo, o que é errado. Você precisa, meu amigo, que a luz de Cristo brilhe no seu coração. Quando Jesus Cristo entrar, a luz do céu entrar no seu coração, você vai entender que você veio para louvar a Deus, veio para obedecer ao Espírito Santo, obedecer ao Senhor, pautar a sua vida na palavra de Deus e ser feliz. É por isso que estamos aqui. O nosso interesse é que você seja feliz. E eu quero orar com você nesse momento, meu amigo, minha amiga, e convidar você para estar conosco. Olha aqui, você está vendo esse telefone aparecendo aí na telinha? Ligue para nós, nós queremos ter comunhão com você. Se você precisa de oração, há um grupo de homens e mulheres interessados em orar por você, em pedir a Deus que te dê vida, que te arranque dessa situação de cegueira espiritual, de crendice, de coisas que não nos edificam, mas a palavra de Deus veio até nós para que eu e você pudéssemos ter vida. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado porque esse homem e esta mulher estão sintonizados nesta emissora, nesse momento. Tu permitiste que eles ligassem a televisão. E eu te peço que esses momentos sejam momentos de milagre, momentos de fé, momentos em que o Espírito Santo toca no coração e faz com que a pessoa abra os seus olhos, que as coisas comecem a fazer sentido no seu coração e que eles possam ter essa experiência de ter vida, de serem retirados dessa situação de morte, de total incapacidade de raciocínio, só pensando naquilo que não é verdade e terem um encontro com o Senhor Jesus, que desce dentro dos nossos corações, nos dá vida, transforma o nosso caminhar e coloca no nosso coração uma nova esperança. Eu oro por ele para que haja um milagre na sua vida.
Deus o abençoe, meu amigo. Você que está nos assistindo, ligue para nós. Tem um telefone aí aparecendo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Deus o abençoe. Até o próximo programa e que Jesus te dê vida em abundância.